E nós, então, estaremos entrando na palavra que será ministrada nessa noite, nos lembrando de 2020, um ano que ficará para sempre na nossa memória. E já olhando e já estamos vivendo o terceiro dia deste ano de 2021. E, sem dúvida, aprendendo as lições de 2020, nós avançamos para conquistarmos os desafios que temos para 2021. E realmente, este ano, um ano não para se esquecer, mas um ano para se lembrar e aprender de tudo o que Deus fez nas nossas vidas, para crescermos e realmente experimentarmos tudo o que o Senhor tem para nós. Como nós mesmos já enviamos a todos vocês, se alguém não recebeu, pode enviar para a igreja, que a igreja manda essa mensagem que eu escrevi aqui no final do ano, e mandamos para todos os irmãos, está no info também, está na plataforma da igreja, e que diz assim: querido amigo, querida amiga, finalmente chegamos ao fim de 2020, um ano longo, exaustivo, pesado e desgastante para todos nós. Contudo, não é inteligente se despedir de um ano como esse com um pensamento muito comum, dizendo: 2020 já vai tarde, um ano para ser deletado. Não, de forma alguma. O ano de 2020 não é para se esquecer, mas sim para aprender e crescer como ser humano. Nesse sentido, eu gostaria que pudéssemos refletir e aprender as lições de 2020. Primeira, nós que passamos por todas essas dificuldades, precisamos aprender a agradecer a Deus, porque passamos por essa grande crise e fomos conservados com vida, lucidez e saúde. Talvez dê para até projetar na tela a mensagem. Segunda, nós percebemos que são os momentos mais simples, como estar com a família e os amigos, que são mais importantes do que grandes eventos e outras programações que valorizamos tanto. Terceira, aprendemos que devemos aproveitar para fazer o bem sem importar a quem, na hora que podemos, porque não sabemos se haverá outra oportunidade. Quarta lição de 2020, aprendemos que as pessoas são mais importantes do que as coisas, pois são elas que realmente importam e nos trazem alegria e satisfação. Quinta lição, e a mais importante lição, é que a nossa vida passa muito rápido e termina de repente, sem que estejamos preparados. Por isso, se preparar espiritualmente para poder receber a vida eterna, deve ser a nossa maior e mais importante preocupação. Portanto, 2020 não é um ano para ser esquecido, e sim para se aprender a agradecer a Deus, dar prioridade à família e aos amigos frente às coisas e aos eventos, ajudar ao próximo sempre, buscarmos mais intensamente o real significado dessa vida na terra, que é se preparar para a eternidade, porque ela logo chegará para todos nós. Então, aí foi dia 31 que eu escrevi, estou hoje, 31/12 de 2020, em jejum e oração a favor de você até agora à tarde, para que Cristo se revele na sua mente e no seu espírito, para que você tenha em 2021 e sempre a felicidade verdadeira e o sentido mais profundo da vida, que só o Criador pode dar, preenchendo o vazio do coração humano. Como Jesus disse: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Um grande abraço. Que assim tenhamos essas lições no nosso coração de 2020, para vivermos melhor 2021 e os anos que Deus vai nos dar aqui nessa terra. Mas Deus tem falado poderosamente, de forma impactante, no meu espírito e no espírito de muitos filhos de Deus, que o Espírito Santo tem testificado a mesma mensagem acerca de 2021, que 2021 não será como antes, não voltaremos a ter
as coisas que tínhamos antes, nunca mais nós voltaremos ao antigo normal, mas eu tenho boas notícias para você, porque o que Deus tem em 2021 é muito melhor do que voltar ao velho normal. O que Deus tem em 2021 é um ano de conquistas em Deus para todos os seus filhos. Amém? Então, você pode compartilhar aí com o seu marido, a sua esposa, o seu pai, com o seu filho, a sua filha, seu irmão, seu amigo, quem está aí do seu lado, e declarar isso. Olha, 2021 é um ano de conquistas em Deus para você. Fale isso, profetize, porque aquilo que nós profetizamos no mundo espiritual, Deus criou o mundo com a palavra do cristão tem poder, e tudo aquilo que nós declaramos no mundo espiritual com fé, de acordo com a vontade de Deus, é claro, não mandamos no mundo, Deus é que manda, mas tudo aquilo que nós declaramos com fé, de acordo com a vontade de Deus, se materializa e se cumpre. Por isso, isso é o desejo do coração de Deus para você, por isso essa é uma palavra profética de Deus para você e para todos os filhos de Deus, que 2021 seja um ano de conquistas em Deus para você. Por isso você pode falar em alto e bom som, profetizando na vida do seu irmão, na vida de quem está ao seu lado, declarando para ele, 2021 é um ano de conquistas em Deus para a sua vida. Vamos abrir em Josué, capítulo 1. Talvez um momento da mais difícil transição que teve entre um homem de Deus que passou a liderança para outro homem de Deus, tenha sido a transição de liderança de Moisés para Josué. E Moisés, o maior líder do Antigo Testamento, o maior líder antes de Cristo, ele então passa todo o seu legado, toda a liderança e a responsabilidade da tarefa que Deus deu para ele e ele não conseguiu realizar em 40 anos de liderança ministerial, mesmo tendo falado com Deus, andado com Deus, como nenhum homem até então na história da humanidade já tinha andado com tanta profundidade e com tanta revelação e com tanto conhecimento de Deus, e nenhum outro homem teve tanta intimidade, tanta revelação e tanto conhecimento de Deus, até que o próprio Deus se fez homem e revelou a sua glória com Jesus Cristo vindo ao mundo. Então, de repente, esse homem vai partir, e esse homem não vai conseguir realizar a tarefa para a qual Deus o tinha chamado, de levar o povo de Deus a conquistar a terra prometida. E ele passa então a responsabilidade de liderar o povo de Deus, a responsabilidade de cumprir a tarefa que em 40 anos ele não tinha conseguido cumprir, para o seu sucessor, outro homem de Deus, que era o seu auxiliar direto, Josué. E então Josué, depois da morte do Senhor, fica com medo, ele fica inseguro, ele fica sem saber o que fazer, e então Deus vem e fala com ele para fortalecê-lo, a fim de que ele realizasse o chamado de Deus para a sua vida e realizasse as conquistas de Deus para ele e para o povo de Deus, conquistas maiores que o próprio Moisés não tinha conseguido realizar. Então, Josué 1, a partir do versículo 1 até o versículo 9, diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés,
todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. E a palavra que cantamos hoje, profeticamente, durante o período do louvor, está sendo declarada aqui, pela primeira vez, por Deus, ao próprio Josué. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Aleluias. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, não tenha medo, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? É essa a palavra de Deus, que Deus tem para você, filho de Deus, que Deus tem para você, filha de Deus, para este ano de 2021. Uma palavra clara de que é um ano de conquistas em Deus, uma palavra sobrenatural, assim como Josué não imaginaria que ele seria o homem que lideraria o povo, assim como aquelas crianças que quando Deus abriu o mar vermelho, eles andavam no colo dos israelitas, ou eram pequenos, ou eram muito jovens. 40 anos depois, eles não imaginariam que seriam eles e não aquela geração de Moisés que entraria na terra prometida. E então, eles estão diante desse desafio, e logo no início do desafio, chega uma cidade que era a fortaleza mais respeitada daquela região do Oriente. Nenhum exército tinha conseguido vencer aquela cidade, e aquela cidade se achava inexpugnável, se achava invencível, se achava impossível de ser conquistada. E humanamente falando, ainda mais para um exército despreparado, um exército que não tinha armamentos, um exército que não tinha pontes, um exército que não tinha recursos de guerra sofisticados para enfrentar uma cidade que tinha uma muralha altíssima, que era tão grossa, que havia casas em cima da muralha, de tão grossa que era a muralha, impossível de romper aquela muralha com os armamentos de guerra disponíveis para aquela ocasião, mais de 3.000 anos atrás. Então, nós vemos um mover de Deus ali tremendo. E em Josué 6, nós vemos a primeira chave da conquista para aquele povo. Deus tem as chaves da conquista, as chaves das conquistas, porque serão muitas. E a primeira chave, antes de encararem aquele desafio, Josué passa em revista o povo. Antes daquele desafio tinha um outro desafio, que era atravessar o rio Jordão com 600.000 homens, mais mulheres e crianças, que não era fácil. E então Deus fala com Josué, Josué prepara o povo, manda o povo se santificar, buscar a Deus, se limpar do pecado, da idolatria,
e se consagrarem a Deus para que estivessem preparados para os milagres de Deus. E o povo então se santifica, o povo usa a primeira chave para conquistar, que antes de qualquer conquista é preciso se separar para Deus, é preciso se santificar, é preciso consagrar tempo para Deus. Jesus, antes do seu ministério, ele se santificou e ele foi e ficou 40 dias e 40 noites orando no deserto e também sendo provado para ver se ele estava preparado para aquele momento. Ele, levado para o deserto pelo Espírito Santo, como diz Lucas capítulo 4, versículo 1, foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto para que ele se santificasse e tivesse aquele período de jejum e oração, no mundo espiritual se fortalecendo para poder avançar durante 3 anos e meio e ir até a cruz e resgatar a humanidade, preparando os seus discípulos e os seus sucessores. Então Jesus vem e faz essa santificação pessoal. Assim também o povo é chamado a se santificar. Em Josué 3:5, Josué declara para o povo que eles precisavam se santificar para que vissem os milagres de Deus. Você quer ver milagres de Deus? Se santifique. Você quer ter as conquistas de Deus para a sua vida? Se santifique. Josué 3:5, a palavra de Deus diz assim: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês, maravilhas, grandes milagres. Quem quer receber grandes milagres de Deus em 2021? Eu quero, você também quer? Amém? Então, santifique-se, santifiquemo-nos, vivamos em santidade, busquemos mais o Senhor em oração, em jejum, tirando o pecado das nossas vidas, colocando o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, tirando tudo aquilo que nos afasta, tirando o mamon, tirando a imoralidade sexual, tirando as outras coisas e colocando o reino de Deus e a sua justiça, colocando Jesus como número 1 das nossas vidas, obedecendo ao grande e primeiro mandamento, que Jesus resumiu toda a lei e os profetas em 2 mandamentos, e o primeiro e mais importante, disse Jesus, ali em Mateus 22:36, o primeiro e grande mandamento é este: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. E o segundo, este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Jesus resumiu toda a palavra de Deus nesses 2 mandamentos. Quando foi perguntado qual é o maior mandamento, ele respondeu: esses 2 têm tudo a ver com todos os outros mandamentos, e são muitos mandamentos na Bíblia, centenas de mandamentos, mas esses são os principais. E assim, amando ao Senhor e vivendo em santidade, nós somos fortalecidos para as grandes conquistas que são feitas pelo braço de Deus, e aí nós vamos avançar além da expectativa. E os sacerdotes então avançam com a arca, que representava a figura de Deus e a presença de Deus e o poder de Deus entre eles. Então os sacerdotes avançam com a arca e os sacerdotes vão e o rio está lá, transbordando. E quando os sacerdotes avançam e pisam na água molhada, mas eles precisaram serem molhados os pés na água, eles pisam na água que molha os pés deles, só que ao mesmo tempo que a água toca neles, a água some em seguida. Exigiu fé de Josué e dos sacerdotes. Josué deu a ordem: avancem, o rio vai ser aberto por Deus, vocês vão ver o milagre. Mas os sacerdotes precisaram crer, e eles estavam carregando a arca sem encostar nela, com madeiras especiais, as traves que tinham de travamento da arca, em que eles
em cada um em sua posição, 8 sacerdotes ali carregavam a arca para que ela fosse carregada em segurança, mas sem ninguém tocar nela, só tocavam nas traves que carregavam a arca. E assim, quando eles entraram na água, entraram no rio ali, tocando na água, a água foi represada. E todo o povo, 600 mil homens, mais mulheres e crianças, passaram a seco. Os sacerdotes ficaram parados ali, segurando a arca, travando nos seus ombros, com as traves, e a arca ali no meio do rio, e todos atravessaram. Mas chegando do outro lado, tinha um maior desafio, que não era atravessar o rio, o maior desafio era conquistar a terra de dezenas de povos mais fortes do que os israelitas, que eram os donos das terras até então, e que eles teriam que conquistar, começando com a cidade de Jericó. E então Jericó, aquela cidade com essa fortaleza, era uma cidade fortaleza, que a sua muralha era do tamanho de uma grossura de uma casa. Tinham casas em cima da muralha, de tão grande e tão larga que era a muralha. E então, a primeira atitude, que era a santidade, a segunda atitude é a obediência completa e profunda à palavra de Deus. Obediência completa. E esse era o segredo para que eles conquistassem Jericó e todas as outras cidades, de todos os outros povos, todos os outros territórios que eles conquistaram, que eles viriam a conquistar, era exatamente a obediência. Se nós queremos conquistar, se quisermos conquistar tudo o que Deus tem para nós em 2021, precisamos obedecer. Obedecer com ousadia e obedecer com profundidade à palavra de Deus, as instruções de Deus no nosso dia a dia. E em Josué capítulo 6, de 1 a 5 e 15 a 20, nós vemos quão rigorosos eram os mandamentos de Deus em relação à conquista de Jericó. E eles cercaram a cidade, e Josué 6 diz assim: Jericó estava completamente fechada, né? Eles tinham cercado. Por causa dos israelitas, ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Moisés: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 6 dias eles cercaram a cidade com exército. E depois disso, Deus diz: 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. E eles fizeram isso 6 dias, marchando em volta e não fazendo nada. Mas os sacerdotes tinham as trombetas para tocarem ali o som. E quando as trombetas soarem, então no 7º dia, vamos ver a partir do versículo 4 aqui: 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. 6 dias se passariam, né? Eles não fariam nada. Aí no 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Finalmente fariam alguma coisa, além de andar em volta da cidade, que era os que estavam em volta da arca tocarem as trombetas. Quando as trombetas soarem um toque longo, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar aonde estiver. Então Josué deu essas instruções detalhadas, e eles obedeceram. E veja a partir do versículo 15 o que aconteceu aí. Josué 6, pulando para o versículo 15. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Já tinham marchado 6 dias e agora estavam no 7º dia, marcharam 7 vezes. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem,
O Senhor lhes entregou a cidade. Aleluias. E aí então, a cidade com tudo o que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas sagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu templo, para o seu tesouro, do templo, que ainda era, naquele momento, um tabernáculo. Quando soaram as trombetas, o povo gritou, ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu, cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Aleluias, Deus deu uma grande vitória. Toda aquela muralha impossível de ser derrubada pela força humana caiu só pelo grito e trombetas. É lógico, foi pelos anjos de Deus que cercaram a cidade e destruíram pelo poder de Deus aquela muralha. E cada um conquistou. E assim eles conquistaram porque estavam em obediência. Mas, pouco depois, eles conquistaram Jericó, a grande cidade impossível de ser vencida. Pouco depois, eles foram para atacar uma cidade de apenas 12 mil habitantes, com um exército muito pequeno. Israel tinha 600 mil homens, é um grande exército. E nessa altura, eles estão diante dessa cidadezinha. E aí os generais, os comandantes viram para Josué e falaram: Josué, não vai cansar o povo, manda 2, 3 mil lá, que essa área aí é uma cidadezinha à toa, não vai ter trabalho. E aí o povo foi e foi vencido 2 vezes pelo exército de Ai, aquele microexército. E aí Josué ficou sem entender e foi buscar a Deus e chorou diante de Deus: Senhor, como fomos derrotados por inimigos tão fracos. E aí Deus falou: porque teve desobediência, que gerou maldição dentro do meu povo. E aí, dirigido por Deus, Deus vai escolhendo uma tribo, escolhendo um clã, escolhendo uma família, escolhendo um indivíduo. E aí então Josué sabia pelo Espírito Santo que aquele indivíduo, chamado Acã, tinha feito alguma coisa errada, e ele vira: o que você fez? Dá glória a Deus aí, meu filho. E aí Acã confessa que ele pegou uma capa, pegou ouro, pegou prata ali e roubou da cidade, e toda a prata, todo o ouro era para ser consagrado a Deus, no tabernáculo, no tesouro, que era para uso exclusivo de Deus, era santificado a Deus, era consagrado a Deus. Então ele desobedeceu e fez essa loucura, e por causa da desobediência dele, todo o povo foi prejudicado. Mas então foi descoberto, foi eliminado o problema, e eles novamente então vão enfrentar Ai, e vencem Ai sem ter nenhuma perda, eliminando todos os seus inimigos e conquistando aquela cidade, porque agora eles estavam em obediência. Por isso o reino de Deus é tomado à força, disse Jesus Cristo, mas é tomado à força, não na força da carne, não na força do braço, não na força da eloquência, não na força da experiência, não na força do conhecimento humano, não na força do passado, mas na força da obediência ao que Deus está falando hoje. Moisés não conseguiu porque ele não foi obediente em tudo. Quando Deus falou e o povo estava em rebelião e não havia água, e Deus falou para ele: agora você vai me glorificar diante do povo.
e vai dizer à rocha que dê água para o povo. Moisés, tomado pela ira, porque o povo estava muito rebelde, ele desobedeceu a ordem de Deus e pegou a vara e bateu na rocha e ainda disse: vejam, seus rebeldes, o que eu vou fazer por vocês. E bateu na rocha com força, com raiva, com o seu cajado, e Deus tinha falado, a obediência exigia que ele só falasse a rocha e não batesse. E essa desobediência custou a Moisés a própria entrada na terra, porque ele não conseguiu. E assim Deus passou a outro que obedeceria completamente. Por isso que Deus fala várias vezes nessa mesma recomendação em Josué 1, de 1 a 9, para que o Josué obedecesse. Deus insiste: não desvie da palavra, nem da direita, nem para a esquerda. Medite no livro dia e noite e faça tudo o que está escrito. Obedeça fielmente a todos os mandamentos e então você será bem-sucedido. Obediência quase é desobediência. Claro que é melhor obedecer muitas coisas do que desobedecer muitas coisas. Claro que é melhor não matar do que mentir. Mas desobediência é desobediência, pecado é pecado, rebeldia é rebeldia. E Deus nos chama como seu povo nesse final de tempos que estamos vivendo, em que os anos estão, as épocas estão passando muito rapidamente, a transformação do mundo, a preparação do cenário para a manifestação do anticristo está aceleradíssima e não sabemos quanto tempo ainda teremos nessa terra. Deus nos chama para um ano de conquistas através da obediência total. É uma obediência total que Deus nos pede. Por isso, não é tempo para superficialidade, não é tempo para irresponsabilidade, não é tempo para buscarmos outras coisas, mas é tempo para buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Ousadia para obedecer, fazer aquilo que nunca fizemos, para obter os resultados que nunca tivemos, obedecendo completamente ao Senhor. É o desafio de Deus para nós, a fim de que tenhamos as conquistas em Deus de 2021. Ousar obedecer mais. Deus, Ele tem visto e Ele tem reconhecido a sua obediência. Ele tem visto e tem reconhecido o seu sacrifício, Ele tem visto e tem reconhecido o seu amor e a sua perseverança. Porém, Deus está nos chamando à radicalidade nesse ano de 2021. Uma radicalidade que exige mais, uma radicalidade que exige obediência completa. A obediência de Josué, que foi melhor do que a de Moisés, é aquilo que Deus nos pede, uma obediência completa à sua palavra. Não vamos abrir mão daquilo que é princípio da palavra de Deus. Não vamos abrir mão daquilo que é o principal da palavra de Deus. Não vamos abrir mão das vidas, não vamos abrir mão dos povos, não vamos abrir mão da adoração, não vamos abrir mão da santidade, não vamos abrir mão da família, não vamos abrir mão dos padrões morais de Deus, não vamos abrir mão
de nada diante de tanta pressão e de tantas igrejas que abrem mão de tudo para agradar aos homens, porque se queremos grandes conquistas em Deus, nós temos que agradar única e exclusivamente a Deus. Por isso, Deus nos chama para uma santidade completa e uma obediência completa. E para avançar, nós não temos como avançar se não for guerra. Josué não tinha escolha, ele tinha que guerrear, porque se ele não guerreasse, não conquistaria. O reino de Deus é tomado à força, há um império a ser conquistado, e esse império ainda tem dominado mais do que lhe é por direito. Porque não lhe é por direito dominar mais nada, mas todo o direito foi dado à igreja de conquistar, porque Jesus Cristo na cruz disse: está consumado. E ao ressuscitar e dar a ordem de conquista para a sua geração, ele afirmou: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Por isso, para que conquistemos, nós temos que declarar guerra às trevas e não retroceder. Por isso, essa é a terceira atitude: guerra contra o diabo, guerra contra as trevas, guerra contra o pecado, guerra contra a negligência, guerra contra a irresponsabilidade, guerra contra os assédios morais, para que deixemos de obedecer a palavra de Deus, nos acomodando às opiniões da mídia deste século. Por isso, Deus nos chama a nos levantarmos como uma geração guerreira. Guerreira, como faremos isso? Na dependência de Deus em oração. Jesus disse: tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, tudo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus, em Mateus 18. Em Lucas 10, a partir do versículo 17, podemos ler na palavra de Deus, Jesus vendo grande, nos dando grande autoridade. Em Lucas 10, 17, aí está o 18, em Lucas 10, 17, nós vemos exatamente isso na palavra, que Jesus nos deu poder para a guerra, para pisar em toda a força do inimigo. Quando os discípulos são enviados, os 70 discípulos são enviados, e eles voltam alegres: o Senhor, até os demônios se nos sujeitam e submetem em teu nome. Aí Jesus vira para eles e fala: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Cada vez que os discípulos expulsavam os demônios em nome de Jesus, iam caindo demônios dos céus. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Aleluias! Por isso é a hora da igreja entrar em guerra de fato, perseverando em jejum e oração de guerra, perseverando na batalha espiritual. Efésios 6, 10 a 20 nos conta isso, e nós podemos ver que a nossa luta, como diz Efésios 10 a 13, vamos ler esse texto: a nossa luta não é contra os seres humanos, a nossa luta não é contra a mídia, nossa luta não é contra nenhuma rede de televisão, a nossa luta não é contra ideias, a nossa luta não é contra ideologias, a nossa luta é contra os poderes malignos. Por isso, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos encoraja: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo.
pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Por isso, precisamos de toda a armadura de Deus, queridos, para lutar contra os principados e potestades, e a nossa luta é forte e será mais intensa, porque queremos conquistar mais e não menos, queremos avançar mais e não menos, queremos resgatar mais pessoas, resgatar novos povos, e isso implica em luta direta contra aquele que domina esses povos e as trevas, contra aquele que tenta ser o grande marionetador da igreja, manipulando as lideranças eclesiásticas para que fujam do avanço contra ele nas trevas e busquem a glória de grandes templos, grandes espetáculos, grandes coisas que enchem os olhos dos homens, mas que não avançam contra ele nas trevas de verdade, aonde estão os redutos a serem conquistados, que são os povos não alcançados, as pessoas e as famílias que precisam ser resgatadas. Por isso, a quarta atitude de conquista para este ano, além da santidade, além da obediência total, além de se posicionar em guerra contra as trevas, a quarta atitude é perseverar na sua posição e no seu chamado espiritual. O mundo tem que ser diferente, porque um dia você entregou a vida a Jesus. Não é possível que você e mais Deus não façam a diferença na sua família. Não é possível que você e mais Deus não façam a diferença no seu trabalho. Não é possível que você e mais Deus não façam a diferença na sua escola. Não é possível que você e mais Deus não façam a diferença na sua faculdade. Não é possível que você e mais Deus não façam a diferença onde você está. Não é possível que eu mais Deus não façamos a diferença aonde estamos, porque Deus continua sendo Deus, e se estamos dispostos a fazer a diferença, basta permanecermos na nossa posição, no nosso chamado espiritual, para conquistarmos aquilo que Deus tem para nós, conquistarmos as almas, conquistarmos os povos, conquistarmos as 10 conquistas de Deus para os seus filhos em 2021, as conquistas indo aos perdidos aqui, as conquistas enviando missionários aos perdidos lá longe, as conquistas em oração que ficam diante de Deus a favor dos perdidos aqui da liderança, a favor dos perdidos lá e dos missionários. Quarta, testemunhar de Cristo aonde estamos, porque você é uma testemunha. Quinto, apoiando em amor aqueles que estão caminhando no seu chamado, os irmãos que muitas vezes estão desanimados e precisam ser apoiados, ou os missionários que precisam ser apoiados diante das crises que estão lá no campo. E aí vem a sexta atitude, que é ser fiel mesmo no tempo da dificuldade e da crise, nos seus dízimos e nas suas ofertas, para honrar de verdade a Deus e perseverar na sua posição no reino de Deus. Sétimo, servir nos ministérios que Deus tem para você. Nós temos muitos ministérios e está faltando gente para servir. Todos os ministérios da igreja estão precisando de pessoas, desde o ministério de crianças, ministério da recepção, ministério de intercessão, ministério de missões. Todos os ministérios de evangelismo estão precisando de pessoas. E ainda precisamos criar novos ministérios diante de tantos desafios que temos.
alcançar as pessoas com deficiência e os seus familiares. Tem um grupo de milhões não alcançados, os surdos e todos os outros deficientes que precisam ser alcançados, que a grande maioria não tem oportunidade nem de ouvir a palavra. Em oitavo, prosperando no seu trabalho, sendo alguém de Deus lá onde Deus te colocou, sendo embaixador lá na Volkswagen, embaixador nas Pernambucanas, embaixador no banco, embaixador no hospital, aonde Deus te colocou, você é o embaixador ali. Nono, cuidando da sua família. Décimo, vivendo em comunhão com os irmãos, não deixando de congregar, mas fortalecendo a comunhão nas células, nos cultos, valorizando a Deus e a comunhão com os irmãos, que nós temos tantas oportunidades por enquanto e precisamos continuar aproveitando. Por isso, amados, Deus nos chama para grandes conquistas em 2021, através de uma vida de santidade, através de uma vida de obediência completa, através de uma vida de um posicionamento de guerra contra as trevas e através de uma perseverança na sua posição, no seu chamado espiritual para você frutificar em Deus. Portanto, eu desafio a você a colocar o ano de 2021 como o ano das conquistas em Deus. Então fiquemos em pé, você fique em pé aí na sua casa também, numa atitude de fé, numa atmosfera de fé, e nós vamos declarar, vamos ligar na terra, vamos ligar nos céus, vamos unir a nossa fé em Deus para profetizar que Deus vai romper com violência no mundo espiritual neste ano de 2021, e as trevas vão fugir, e o reino vai avançar, e a unção do Senhor, e os céus vão se abrir sobre a igreja, e nós vamos ver a glória de Deus se manifestar, vamos ver o mar vermelho se abrir, o rio Jordão se abrir, as muralhas de Jericó vão cair, veremos os milagres de Deus acontecerem, e já estão acontecendo de forma sobrenatural neste ano, porque Deus é Deus, aleluias, Ele é Senhor. Por isso, consagre o seu ano agora. Tudo aquilo que você tem para entregar diante de Deus. Um ano de conquistas, um ano de espiritualidade, um ano de romper das finanças, um ano de fazer o que nunca se fez antes, para alcançar os resultados que nunca obtivemos. Um ano de consagração total a Deus. Um ano de obediência a todos os mandamentos, um ano de guerra em que vamos pisar na cabeça da serpente, um ano de cumprirmos o chamado de Deus para nossas vidas até o fim. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te glorificamos, Senhor, porque só o Senhor é Deus e não há outro, e assim nós declaramos que 2021 será um ano de conquistas na vida desse irmão, dessa irmã que estão, ó Deus, assistindo, Senhor, essa mensagem online. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo que se cumpram as promessas do Senhor na vida dele e de sua família, que sejam abençoados, que haja a consagração ao Senhor, que haja obediência, que haja o fortalecimento e o revestimento da tua armadura, que todas as ações demoníacas sejam quebradas, que os céus se abram, que venham a cumprir o chamado do Senhor, e todos os parentes sejam alcançados, todos os amigos sejam alcançados, Senhor, todos os povos que nunca ouviram sejam alcançados, e a igreja continue a avançar. Nós ligamos na terra e ligamos nos céus com fé, um ano de prosperidade, que novos negócios se abram, que venham os recursos, que se multipliquem, Senhor, para a glória e louvor do teu nome. Nós declaramos a tua bênção, a tua vitória, Pai, ligamos na terra e nos céus,
um 2021 abençoado para cada vida e para cada família, em nome de Jesus. Amém. Um feliz ano novo. Aleluias. Feliz ano novo, feliz 2021. Deus abençoe poderosamente a cada um. Aleluias.